seja bem-vindo aqui nessa maratona de live Bora Crescer Juntos. Hoje a gente vai conversar aqui com mais uma convidada mega especial. Oi, Karine, tudo bom? Oiê, tudo bem? Tudo, que bom falar contigo aqui. Agora, tava falando no WhatsApp, agora a gente tá aqui falando na live, muito bom. É, menina, tudo é muito novo pra mim, então eu confesso que assim, é um grande desafio estar aqui. Eu te agradeço pela oportunidade. Você já faz live ou nunca fez? Não, na Primeira verdade assim, vez? já fiz algumas lives sim, mas assim, pouco. Por enquanto eu ainda na verdade a minha dificuldade eu ainda tô na dificuldade do gravar vídeo, digamos assim, né? Porque o meu Entendi. autojulgamento é muito grande. Ah, Então bom o saber problema tá disso. muito em mim ainda. Vou fazer um spoiler aqui então, Karine. Foi bom até te perguntar isso. A gente está abrindo inscrição da turma 6, né? Na verdade, fecha hoje a inscrição. E eu sei que muita gente como você tem dificuldade de gravar vídeo, né? Tem vergonha de se expor, fica se julgando. E aí a gente está preparando aqui um mega bônus para essa turma que tem a ver com isso. Ah, isso é ótimo. Isso é muito legal. Vamos, mais tarde eu conto para vocês, tá? Porque minha equipe está preparando tudo. Mais tarde eu vou contar para vocês. Mas fiquem ligados aí nos stories. Mas deixa eu ajustar aqui. Karine, para quem ainda não te conhece, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você veio parar no coaching financeiro? As pessoas que estão aí assistindo a gente, com certeza eles adoram conhecer histórias e vão gostar de conhecer a sua história também. Então conta um pouquinho aí pra gente. Sim. Bom, meu nome é Karine, eu moro no Espírito Santo, só que eu sou paulista, eu moro aqui há 14 anos. E aí, dos 14 que eu moro aqui, 11 eu fui gerente de instituição financeira. Então, boa parte da minha vida profissional eu trilhei dentro de uma carreira financeira. Mas na carreira do gerente de banco, né? Então, o temido gerente de banco, pois é, eu era uma dessas. E aí, assim, eu já buscava há um bom tempo algo que eu pudesse sair da carreira bancária, fazer essa transição mesmo de carreira, mas dentro da área financeira. Certo. Então, eu sabia que as pessoas tinham uma dor, que no fundo eu até fazia um pouquinho, muito pouco do que eu faço hoje, né? Mas assim, eu já fazia um pouquinho de organizar, ajudar as pessoas a se organizarem, já fazia o planejamento. Só que sabe quando você não sabe por onde começar? Foi o que aconteceu. E aí, em agosto, eu vi um anúncio seu, e aí não conhecia a Aline. E aí eu falei, gente, nossa, mas esse curso tá muito bom pra ser verdade. Sabe aquela coisa que a gente olha e fala assim, mas será que é tudo isso? Porque dentro de outros cursos que eu tinha visto, o seu valor era muito menor. Sim. Aí eu parei e falei assim, bom, vou tentar. E aqui, vou te falar, foi muito bacana. Porque assim, o que eu fui fazendo, né? Já entrando nesse assunto, eu queria entrar em ação. Certo. Então eu comecei a fazer o curso e já ofereci o meu primeiro cliente, já foi um cliente pagante. O meu primeiro coach já foi pagante. Maravilha! Foi muito legal, porque o que eu fiz? Eu coloquei nas minhas redes sociais a seguinte frase, assim, no meu story. Falta mês no final do... Sobra mês no final do seu salário? Eu só fiz essa pergunta. Certo. E aí, automaticamente, na primeira semana minha de coach, já veio uma pessoa falar, eu me identifico. Ai, Karine, como é que é isso? E eu não tinha isso. Eu tava começando ainda. Aí, o que aconteceu? O bom foi que eu tive que meio que, não acelerar o meu processo, mas sabe quando você já tinha uma responsabilidade? Então, eu já tinha uma responsabilidade com uma outra pessoa. Então, o que eu fiz? Eu já comecei a fazer a aula. Então, por exemplo, a sessão 1. Então, eu fazia a aula da sessão 1 e aplicava ela. Tá. Aí, eu fazia a aula da sessão 2 e aplicava ela. Então, isso foi me dando uma segurança muito grande. E você foi vendo o resultado, né? Porque quando você faz e Foi. aplica, você vê o resultado acontecer. Às vezes a pessoa demora a aplicar e aí não tá vendo o resultado ainda porque não tá fazendo. Então, parabéns aí por você ter entrado em ação rápido. Obrigada. Eu acho que assim... E o curso foi fundamental pra mim, tá? Porque assim, o curso me deu a segurança que eu precisava. O método, né? O passo a passo. Porque O como passo a gerente passo. do banco, você foi 14 anos gerente, não é isso? 11. 11 anos. Então, assim, você via a dor dessas pessoas no banco. Como é que era isso, Karine? O que as pessoas chegavam para você como gerente de... Antes, como gerente de banco, o que as pessoas te procuravam para querer o quê?
Então, na verdade, as pessoas chegam e por muitas vezes, preciso de um empréstimo, por exemplo. E aí, por muitas vezes eu falava, sim, e qual é a sua necessidade? Por que você precisa de um empréstimo? E, preciso de um empréstimo, tá faltando dinheiro? Eu não sei para onde foi meu dinheiro. Sabe que eu não sei para onde tá indo. A minha empresa, nossa, eu tô passando por dificuldade. O mercado, a crise. E aí eu falava, não, mas calma, não é assim. E aí, só que assim, qual era o conflito interno que eu tinha? As metas para bater. Sim, você tinha que dar empréstimo, né? Você tinha que vender o empréstimo, né, gente? Porque tem gente que não entende. O produto do banco é o dinheiro. Então, eu falava isso. Né? Os caixas, os gerentes, o pessoal do banco, eles trabalham com venda. É muito engraçado isso, né, Karine? Que tem gente que depois se torna coach e fala assim, mas eu não gosto de vender. Mas no banco, as pessoas têm que vender. Porque o tempo todo. Tem que bater meta, o dinheiro, o produto do banco é o dinheiro. E é um produto bem caro, né? Porque os juros são altos. E aí você tinha que vender empréstimo, tinha que vender cartão, tinha que vender tudo. Consórcio, capitalização, era bem por aí. E o problema é que às vezes eram produtos que eu, já na minha análise já de planejamento financeiro, não concordava. Então, aí era a minha maior dificuldade. Porque os produtos que eu tinha que vender, porque hoje eu preciso vender sim. Mas hoje o que eu vendo? Hoje eu vendo uma solução. Hoje eu vendo uma ajuda, hoje eu vendo segurança, hoje eu vendo coisas totalmente diferentes. Sim, exatamente. Então, neste momento eu me realizei, porque hoje eu continuo atuando, porque hoje eu já saí do banco, então hoje eu continuo atuando na área financeira, só que hoje o meu trabalho é muito mais completo. Então hoje eu realmente entrego aquilo que eu me proponho a entregar. E no banco nem sempre era assim, né? Não falando mal dos gerentes de banco, não. Mas porque assim, é o trabalho deles, né, Karine? Sim, cada um tá fazendo o seu trabalho. Fazendo o seu trabalho, exatamente. E o banco também, gente. O banco, ele tá oferecendo empréstimo e vendendo para quem procura, para quem quer. Ele não vai na tua casa, bota uma faca no teu pescoço e fala, você tem que pegar empréstimo. Não, a pessoa pega porque ela quer. Muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de planejamento, como a Karine falou, né? De não saber para onde o dinheiro tá indo. E é engraçado, né, Karine? Não sei se você já percebeu isso lá no banco, mas chega final de ano, os funcionários, né, quem tem CLT, recebe 13º, participação dos lucros, bônus e tal, e tá com dinheiro. Só que os empresários, os empreendedores, o pessoal que precisa pagar é a hora que vai atrás do empréstimo, não é isso? Sim. É exatamente isso. Na verdade, assim, as empresas, nesse momento, precisam de dinheiro. Porque eles não se prepararam, mas eu falo assim, todo ano você tem que pagar 13º. Todo ano. E todo ano as pessoas não se preparam para isso. Exatamente. Então, assim, nessa época, é onde os bancos fazem o maior número de empréstimos para pessoa jurídica. E aí, em janeiro, é a maior época do ano onde a gente faz empréstimo para pessoa física. Por quê? Porque a pessoa recebeu o 13º, gastou o 13º inteirinho, e aí ela tem IPVA, IPTU, material escolar, rematrícula. E aí que ela não pensou. Que ela não planejou. E que todo ano tem. Porque, também. Né, a gente fala que essas são as despesas. E as pessoas falam que são despesas. São despesas inesperadas. Mas como que é inesperado? Não é inesperado, gente. Não tá todo ano, né? Não tem todo ano? É exatamente isso. Todo ano, né? Então, aí vocês, como as instituições acabam tendo volume dezembro para pessoa jurídica e janeiro para pessoa física. E aí o pessoal passa o resto do ano pagando aquela conta, né? E às vezes do ano seguinte, né? Sim, com certeza. Às vezes ele pega... Eu acontecia muito da pessoa me pedir um empréstimo para capital de giro. Que bacana. E qual é o prazo? Ou eu, às vezes, falava, não, então tá, 12 meses. A pessoa, não, precisa em 24. Eu não, mas empréstimo, capital de giro não pode ser em 24 se é para pagar 13º, porque ano que vem você tem que pagar de novo. E aí né? Isso que acaba virando uma bola de neve, né? E hoje, Karine, as pessoas que te procuram, eu já sei que você já atendeu muitas pessoas, desde o primeiro foi pagante, né? Parabéns por isso. E você já atendeu vários clientes. E qual é o perfil desse cliente? Eles te procuram por quê? O que eles querem quando eles te procuram? Então, uma coisa que eu percebi é que quando eu na verdade, criei uma outra identidade visual chamada Finanças Descomplicadas para eu poder... Eu ainda estava no banco, então eu queria dissociar da pessoa Karine para coach Karine, né? Tá. Então,
eu criei e aí eu comecei a trabalhar e os meus clientes não sabiam que eu fazia isso. Tá. E aí eu comecei a trabalhar e fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Quando eu decidi sair do banco, eu informei aos meus clientes e comecei a comunicar, apresentar a nova gerente que ficou no meu lugar e comecei a apresentar ali o meu trabalho. Todo mundo queria saber o que eu ia fazer. Uhum. E aí foi uma coisa muito bacana da parte dos meus clientes e para mim foi uma grande surpresa que todo mundo falava, não, peraí, então se você tá indo, você tá fazendo isso aqui, então é porque dá certo. Você já saiu do banco, ah não, então eu quero te contratar. Então, isso foi muito legal, porque eu percebi que as pessoas, elas tinham uma segurança no que eu falava. Sim. E aí eu trouxe isso para dentro do coach. Mas quando eu comecei pegando alguns amigos das minhas redes sociais, né, que eu fui postando lá. Esses amigos começaram a ter resultado. Sim. E começaram a indicar outras pessoas. Então, o meu sucesso, graças a Deus e né, ao meu trabalho, ele começou muito sem usar a Karine Martins, gerente do banco. Entendeu? Sim. Então, isso que foi o mais legal de tudo. Então, quando eu decidi sair porque eu fui trabalhando o meu próprio, porque é uma dor que eu percebo que muitas pessoas têm e falam assim, tá, e onde eu vou conseguir cliente? Sim. É muito comum as pessoas perguntarem, mas onde eu vou conseguir cliente? Você vai conseguir cliente na sua rede de relacionamentos. Quantas pessoas você conhece que precisam de orientação financeira? Sim, é isso mesmo. As pessoas perguntam muito, Karine, quem está começando. Vou fazer a formação e vou arrumar clientes. Os meus clientes também, Karine, quando eu comecei, também vinham da minha rede de relacionamento. E eu não era bancária, eu não trabalhava em instituição financeira, pelo contrário, né? Eu era empresária, eu tinha empresa, escola. Só que as pessoas viam o meu resultado também. Então, quando eu falei que eu estava fazendo coach financeiro, que eu estava ajudando as pessoas a ganharem mais dinheiro, né? Porque o meu nicho sempre foi de ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, fazer mais dinheiro, começaram a querer. Não, Aline, eu quero, porque eu sei que você faz isso na sua vida, então eu quero também. Né? Eu quero aprender com você. Então, a primeira leva de clientes, né? A primeira onda, ela vem das pessoas que você conhece, que te conhecem e que sabem da tua história. E é até interessante, Karine, que às vezes as pessoas falam assim, Aline, mas tem um problema. Eu ainda sou enrolada financeiramente. Eu me enrolei e tal. Como que eu vou fazer isso? E aí, qual é a melhor forma? É a pessoa fazer a formação, aplicar na própria vida, viver aquela transformação, porque as pessoas vão ver a sua transformação. E quando as pessoas virem a tua transformação, elas vão querer saber o que você fez. É igual emagrecer. Sabe aquela pessoa que tem 120 quilos e aí ela começa um processo de emagrecimento? As pessoas, enquanto ela tem 120, ninguém vai lá perguntar como é que emagrece. Não. Mas quando ela começa o processo dela de emagrecimento, as outras pessoas que também têm esse problema vão olhar e vão falar, poxa, mas como é que você fez para poder emagrecer? Aí, se a pessoa veio estudando, veio se aperfeiçoando, veio tudo, ela vai conseguir ajudar outra pessoa. É a mesma coisa com as finanças. A tua história é que as pessoas querem, né? As pessoas não querem um livro, as pessoas querem a tua história. Então, no caso da Karine, é muito legal ver isso, porque os clientes dela do banco reconheceram a competência dela, né? Os clientes do banco viram o quanto que ela era competente, o quanto que ela já ajudava enquanto gerente, e quando ela saiu do banco, eles queriam isso. Mas os amigos de fora também, antes dela sair do banco, né, Karine? Antes de você sair do banco, as pessoas já estavam te procurando. E sabe o que é legal? É legal porque, por exemplo, quando você faz... Eu passava a fazer isso, todas as ferramentas eu fiz em mim primeiro. Então eu sentava, eu já tinha vida financeira, não vou dizer maravilhosa, mas eu já tinha uma vida financeira um pouco mais organizada, justamente porque no passado eu tive um problema muito grande, eu tive um problema, na verdade, emocional, e foi aí que eu percebi que o dinheiro era emocional. Sim. Eu tive uma síndrome do pânico, eu tive um problema, e aí de repente eu vi que eu tinha síndrome do pânico e estava endividada. E aí eu tive que aplicar algumas coisas pra mim. E aí eu já fui aprendendo, né? Só que não era nada voltado para a área do coach. Sim. Então, eu pensava o seguinte, mas eu sei fazer, é só colocar na planilha. Porque quando a gente para pensar, né, Aline, é fácil. É gastar menos do que você ganha e investir a diferença. É isso. Aí as pessoas falam assim, mas então por que a gente não faz? Por que eu não faço isso?
E aí que você começa a trabalhar o emocional. É aí que essa ferramenta poderosíssima chamada coach entra em ação. Então, Exato. eu já fazia algumas ferramentas comigo. E aí, o que eu passei a fazer? Eu passei a falar sobre isso. Sabe aquela coisa que você vai naquela festa chata de parente? Sim. Pois é. E aí, eu tocava no assunto com alguém que eu sabia que já não era tão organizado financeiramente. E eu tocava nesse assunto. E aí, Certo. indiretamente, eu começava, às vezes, a fazer, não uma ferramenta, mas eu começava a fazer umas perguntas poderosas Sim. para a pessoa refletir. E aí, a pessoa me falava assim, pois é, Karine, eu vi que você tá trabalhando. Ela tocava no assunto. Sim, você não chegava lá e falava, você sabia que eu tô fazendo coaching? Não, exatamente, aprende com a Karine, ó, vocês que estão aí Em assistindo. momento nenhum eu me vendi. Em momento nenhum eu me vendi. O tempo Aham. todo eu tocava no assunto e aí fazia umas perguntas, a pessoa refletia. Aí ela falava assim pra mim, você tá trabalhando com isso, né? Eu tô, se você quiser a gente pode marcar uma sessão de alinhamento. É Aham. alinhamento financeiro, é um bate-papo sobre dinheiro. Você tem interesse? A gente faz online. Então, assim, posso ir na sua casa? Podemos fazer presencial. E aí, assim, de uma maneira muito descontraída, eu fui começando a fazer esse trabalho. É um Sim. trabalho muito de formiguinha, mas Aham. quando você vê, eu tava, assim, atendendo 8 clientes. Ó, que maravilha. Entendeu? Muito Então, ao bom. longo desse meu processo, ó, eu fiz a formação, eu comecei ali em agosto. Nós estamos Isso em que dezembro. é isso que eu ia perguntar. Não é, a É. Karine não tem um ano de formação, ela Não. começou em agosto, né? Então a gente está aí 5 meses, né, Karine? Sim. Sim, 5 meses. agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso aí, 5 meses. 5 meses. Então você já conseguiu mais de 8, são 12 clientes ou já tem mais? Já passou dos 12? São 13 clientes. 13 clientes em 5 meses. Já Sim. pagou o investimento do curso há muito Há tempo, muito né? tempo. Há muito tempo. Os 2 primeiros eu já paguei o investimento do curso, praticamente. Os 2 primeiros pagou o investimento do curso. E assim, não é só pagar o investimento do curso, ela hoje tem mais liberdade de tempo, né, Karine? Sim. Me conta aí, além de você não precisar mais vender empréstimo para as pessoas, que acabavam prejudicando mais elas do que ajudando, né? Além disso, o que o coaching trouxe para sua vida? A profissão de coaching trouxe para você? Na verdade, assim, hoje eu ganho em qualidade de vida, que eu tenho uma filha de 6 anos, e a minha filha o tempo todo me pedia, mãe, me busca na escola. Aí hoje a mamãe não pode. Mãe, almoça comigo? Não, hoje a mamãe não pode. Então hoje eu estou dentro da minha casa, eu trabalho na maior parte do tempo aqui dentro da minha casa, porque o online facilita muito isso. Sim. Então eu tenho coaches presenciais, mas assim, eu trabalho, por exemplo, na parte da manhã eu trabalho presencial e na parte da tarde eu gosto de trabalhar o online, Aham. né? E assim, eu tô aqui conversando com vocês e a minha filha tá ali na sala assistindo televisão. Então, a hora que eu terminar, eu vou sentar para almoçar com ela, por exemplo. Isso é Então, maravilhoso, né? isso, na minha opinião, essa é uma das grandes coisas, assim. E eu hoje, já tenho um rendimento muito próximo do que eu ganhava no banco. Então, assim, eu não demorei muito tempo. Qual foi o meu planejamento? Eu fiz o seguinte, eu trabalhei para reduzir o meu custo de vida para um valor muito pequeno, né? Então, eu sentei com meu marido e nós fomos cortando o máximo que nós podíamos cortar. Sim. E aí, reduzi bem o meu padrão de vida. E guardei 1 ano desse dinheiro. Aham. Muito bom. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz para me estruturar. Porque aí, o que eu tinha? Segurança. É. Então, se eu sair do banco e eu não tiver nenhum cliente, né? Eu tô tranquila porque as minhas contas estão pagas. Aham. Porque eu vejo que é muito quântico, né? Você começa a correr demais atrás do dinheiro, aquela coisa, então isso é prejudicial. Você começa a vibrar na escassez. Exatamente. Você fica Né? desesperado que você tem que pagar a conta. Então, É isso a aí. transição de carreira, você tem que planejar a transição. Aline, mas eu ainda não tenho 1 ano de salário, então mantém os 2, né? Sim, Vai foi o que eu fazendo fiz. paralelamente até você ter. Então, você conseguiu reduzir. Eu também fiz isso, Karine. Quando eu decidi sair da minha empresa para poder trabalhar como coach, eu também reduzi meu custo de vida. A gente tinha 2 carros, a gente vendeu um, ficou com um carro só, para poder reduzir custo com carro. Até porque eu comecei a trabalhar home office, então não precisava mais de 2 carros, né? Porque a gente sai menos de casa e tudo. E assim, é engraçado. Quando você começa a trabalhar home office, gente, reduz seu custo todo. Você não sai muito de casa, você não tem nem tentação de ficar comprando toda hora alguma coisa. É bem isso mesmo.
deu uma cortadinha, Karine estava falando que quando a gente começa a trabalhar no home office, a gente acaba nem gastando tanto dinheiro. Porque você já não gasta tanto, não sai tanto, não tá toda hora na rua. Então você acaba não tendo aquela coisa toda de gasto que você tinha quando estava trabalhando no banco, ou no meu caso, que eu ia para a escola. Eu lembro que quando eu tinha uma escola, toda hora aparecia alguém para vender alguma coisa. Vendiam um sapato, vendiam bolsa, batom, vendiam tudo. Agora não. Quando eu estou no home office, não vem ninguém me vender nada aqui. Então, você acaba reduzindo também o teu custo de vida por causa disso, né? Sim, e você consegue às vezes atender 2, 3 clientes em uma pegada só. Então, é muito bacana porque você consegue organizar a sua agenda, criar mesmo um cronograma de atendimento, e isso facilita, porque entre uma coisa ou outra eu consigo levar minha filha na escola, buscar minha filha na escola. Então, você já consegue controlar a sua agenda ali de uma maneira bem orgânica. Com certeza. Né? Eu acho que pra mim, isso também foi o que mais contou, né, na minha trajetória. Poder trabalhar home office, poder atender pessoas de qualquer lugar e estar perto deles e conseguir parar e conseguir... Porque não é que a gente diz que a gente trabalha pouco, a gente trabalha pra caramba, né? Tem o trabalho de atendimento, tem o estudo, a gente está com o cliente. Aí a gente tem uma questão para resolver do cliente, a gente vai buscar, né? Não, qual a melhor ferramenta para usar com ele, né? Qual a melhor forma de usar uma metodologia, uma técnica com ele para destravar esse cliente e tal. A gente tem o bastidor do atendimento, não é só uma hora que você está ali com o cliente pronto, né? Tem o bastidor. Mas foi o que a Karine falou, a gente consegue organizar a nossa agenda. Eu, por exemplo, Karine, na época que eu atendia só como coach, o que eu fazia? Eu me programava para atender terça, quarta e quinta. E aí, segunda e sexta, eu não trabalhava. Não atendia, na verdade. Aí, na segunda, eu programava minha agenda, gerava conteúdo, escrevia artigo, fazia toda essa parte que a gente tem que fazer para prospecção de cliente, conteúdo. E na sexta, eu deixava livre. Porque aí eu lembro muito... Nossa, agora eu não consigo mais fazer isso, né? Porque a minha vida agora é muita coisa, a gente está numa outra fase. Mas eu lembro quando eu trabalhava só como coach, que na quinta, quando eu terminava meu atendimento, começava meu final de semana. Aí eu falava, meu final de semana começou na quinta, que maravilha, posso curtir, posso ir no shopping com meus filhos, porque às vezes a gente não consegue, né? Quem trabalha de segunda a sexta CLT, você tem que ir no shopping sábado e domingo, né? Não tem aquele momento de você ir num momento que tá mais vazio, tomar um sorvete, ir no cinema, numa sexta-feira à tarde, né? Hoje... né? Quem é coach, quem atende, pode fazer isso, gente. Terça-feira tem o cinema mais barato. Agenda tua programação lá e marca. Terça-feira leva seu filho no cinema. Sim, eu brinquei que ontem eu realizei um sonho da minha vida, né? Porque conta. ontem eu tava precisando ir no salão fazer cabelo e tal, e marquei e fui no salão. E aí me ligaram do banco que um cliente tinha deixado uma lembrancinha pra mim lá de Natal e eu fui buscar. E aí eu fui no banco de chinelo. E aí eu brinquei falando assim, pessoal, vocês não têm ideia. Ela disse pra mim, Karine, você tá tão leve. Eu falei, gente, eu tô realizando um sonho da minha vida. Mas o quê? Eu falei, entrar no banco de chinelo. Eu coloquei uma Havaianas e eu fui para o banco de Havaianas. E aí, assim, na simplicidade do meu ato, meu coração ficou cheio de alegria. Porque era uma coisa que eu confesso que eu invejava as pessoas que entravam. Eu brincava e falava assim, ostentação é entrar pra mim no banco de chinelo. Eu sempre brinquei com isso, sempre foi uma piadinha que por 11 anos eu usei. E aí eu ontem brinquei falando, pessoal, bate uma foto aqui, filma aqui porque eu tô entrando de chinelo. Então hoje eu tô realizando um grande sonho. E realmente, assim, é uma simbologia muito pequena, muito boba, mas que pra mim teve um valor gigantesco. Tá? Foi uma coisa assim. Né? É a minha liberdade. Exatamente isso, é a minha liberdade. E a minha liberdade de trabalhar de casa. Eu, por exemplo, não sabia que quando você começou, você não trabalhava as segundas e as sextas. Mas eu defini como estratégia, uma estratégia muito parecida com a sua, que é justamente essa, de colocar todos os meus clientes. Porque senão fica assim, eu tenho um coaching na segunda de manhã, eu tenho um na terça à tarde. Então fica com aquela agenda muito espaçada. E a impressão, às vezes, de que a gente tem é que a gente não está utilizando o nosso tempo da maneira correta. Isso. Então, assim, hoje eu me sinto uma coach de agenda cheia.
Uma coach de agenda lotada. Com Então, certeza. isso faz muito bem pro meu negócio. Sim. Eu defini uma quantidade de clientes que é a minha capacidade máxima, que até você fala em uma aula sobre isso. Eu Sim. defini a minha capacidade máxima. E aí, quando eu vou falar para um coach mesmo, olha, eu só tenho uma vaga. Sim. E aí as pessoas falam, mas você tem a segunda e a sexta livre? Não, eu tenho. Mas a segunda e a sexta minha são para estudar, são para ir realmente num cinema com a minha filha. Então, elas não estão disponíveis nesse momento. Exatamente. Isso é E aí incrível você quando fala a gente faz verdade, isso. né? É verdade. Você tá falando a verdade. Eu só tenho uma vaga para atender. Você vai querer, né, ocupar essa vaga? Vai transformar a sua vida com essa única vaga que eu tenho? É isso mesmo. Porque isso é uma organização que quem está assistindo a gente aqui quer ser coach, ou já é coach e não está conseguindo se organizar, é importante fazer isso. Porque senão acontece o que a Karine falou. Você fica correndo de um lado para o outro, e aí, quando era no banco, Karine tinha horário de entrar, não tinha hora de sair, né, Karine? Porque Sim. gerente não tem muita hora de sair. Não, nem é para almoçar, não tinha hora para nada. Mas tinha hora de entrar, ela não podia chegar e ficar em casa segunda-feira, ela tinha que estar lá. Agora, o negócio é dela, então ela cria as regras. E para mim isso foi muito importante, porque segunda, fazia tudo, Karine, segunda. Até hoje eu faço isso, tá? Segunda-feira eu pego e olho minha agenda toda, programo os temas dos vídeos que eu vou fazer. Se eu vou fazer live, eu coloco o tema das lives. Eu tenho que escrever um artigo, eu escrevo na segunda. Claro que aparece em cima da hora, aparece. Às vezes eu tô viajando e alguém me liga do jornal que quer um artigo. Aí eu paro no aeroporto e faço e tal, né? Enfim, a gente tem flexibilidade. Mas se a gente se organiza, dá tempo de fazer tudo, né? Dá tempo de fazer, de estudar, de prospectar, de criar conteúdo, de atender. E é muito legal ver você fazendo isso com 5 meses, né, de formação, porque a tendência é o crescimento. É você aproveitar esse movimento que as pessoas estão fazendo, dos clientes que você está vindo, pegar o resultado para potencializar. Porque aí eu vou até dar uma dica para quem está assistindo a gente. O coach, ele não vende um produto que você consegue pegar e levar para casa, né? Então, por exemplo, quando você vendia lá no banco, né? Você vendia um empréstimo. Então, a pessoa não era bom, mas a pessoa viu o dinheiro na conta. Sim. Mesmo que depois ela tivesse um problemão para resolver, mas ela viu o dinheiro na conta. O coaching, ele não tem uma coisa que ele vai ver. Então, o que ele compra? Ele compra o resultado. Então, quanto mais pessoas você atender e mais resultado você tiver, mais clientes você vai ter. Então, assim, é incrível você já estar atendendo 13 pessoas, já ter resultado dessas 13 pessoas. Tem algum resultado que você consegue compartilhar com a gente, sem precisar falar nome? Tem. Eu compartilhei hoje na minha rede social, eu fiz agora pela manhã a 10ª sessão de uma menina muito bacana, uma menina novinha, e que ela tinha sido mandada embora da empresa que ela trabalhava. E aí ela é design gráfico e ela começou a fazer um trabalho. E aí dentro do trabalho eu fui mesmo trazendo clareza de objetivo e eu fui fazendo algumas perguntas que fizeram ela pensar. Ela não era desorganizada financeiramente, mas ela não tinha um planejamento. Então ela sabia que ela gastava, ela era, pra gente que sabe o perfil, ela era um perfil tipo desligado ou um financista. Entende? Então, assim, sobrava, mas ela não tinha uma organização. E aí, dentro disso, hoje a gente finalizou e ela bateu em 150% a meta financeira que ela colocou. Nossa. E essa meta financeira não era de reserva, não. A meta de reserva ela bateu, que eram as metas que nós tínhamos, mas a meta de quanto ela queria ganhar mensalmente. Faturamento. Foi 150% da meta dela batida, dentro, assim, de uma pessoa desempregada praticamente, começando o próprio negócio, até uma pessoa com um resultado sensacional, que quando nós colocamos a meta para ela, juntas e tal, ela falou assim, eu vou colocar essa meta para dezembro, mas eu vou falar a verdade, eu acho difícil, porque é muito dinheiro. Era mais do que ela ganhava como... Era mais. Dela, mais do que ela ganhava. Era mais do que ela ganhava na empresa, já era, eu acho que uns 150% a mais do salário, sim, exatamente isso. Ela ganhava um valor, a nossa meta já era 150% do salário dela para ela ganhar até dezembro. E aí ela já tá ganhando 150% da meta.
Nossa! Ou seja, foi quase 300% em cima do que ela ganhava. Muito. Ela tá ganhando 3 vezes o que ela ganhava no trabalho. Isso aí. É Isso aí. incrível, né? E aí o nosso trabalho vale a pena, né? Não, aqui é muito legal. E é uma coisa que eu costumo falar para os meus coaches também, na primeira sessão, na sessão de alinhamento. Eu falo que me contratar já faz parte do primeiro passo para a inteligência financeira dele. Por quê? Porque eu vou ensinar a pessoa a ter atitudes, eu vou ensinar ela a organizar a vida financeira dela de uma maneira em que vai começar a sobrar. E do jeito que sobra, ela me paga. Exatamente. De uma maneira muito tranquila. Então não é algo que fala assim, você não está tendo um custo comigo. Você está tendo uma oportunidade de aumentar o valor, ou aumentar os seus rendimentos, ou aumentar a sua reserva, fazer uma reserva. É isso mesmo. Entendeu? Então, isso que eu costumo trabalhar. Eu brinco que é o primeiro passo da inteligência financeira. Eu sempre falo isso. E realmente é uma coisa que dá muito certo. E funciona mesmo, tá? Porque eu também trabalho com a Karine. A gente tem um trabalho bem parecido com o meu, né, Karine? E assim, eu falava isso pro cliente. O que eu faço contigo, você recupera esse investimento rapidíssimo. Sim, é igual os meus alunos. A Karine tá falando aqui. Com 2 clientes que ela fechou de coaching, ela pagou o investimento que ela fez no curso que ela comprou comigo. Então, assim, eu sou super tranquila de vender, porque eu sei que eu tô vendendo uma oportunidade mesmo da pessoa, sabe, ganhar muito mais, multiplicar em muitas vezes esse valor. Então, assim, é incrível isso, sabe? E eu fico comemorando o resultado de vocês, porque pensa, eu tô aqui e através dessa formação, através disso tudo, eu consegui te alcançar, consegui te ensinar uma metodologia, você conseguiu atender essa menina que hoje está ganhando aí 3 vezes do que ganhava empregada. E há 10 semanas atrás, porque você falou que foram 10 sessões. Sim. Há 10 semanas atrás, ela estava desempregada e sem saber para onde ir. Não era isso? Exatamente. Exatamente. Tava começando um negócio, assim. Não, primeiro deixa eu falar que eu fico feliz só de você falar que a gente tem um trabalho parecido, né? Porque pra mim, parecer contigo é meu objetivo. Eu vou chegar lá. Obrigado pelo elogio. E uma coisa que foi fundamental pra mim também, eu peguei uma pessoa, acho que meu 3º ou 4º coach, em que realmente a situação dele era muito difícil. Mas não era muito difícil porque ele estava endividado. Sim, ele estava, mas o problema é que o modelo mental que ele tinha de dinheiro era muito complexo. E aí, sabe aquela coisa que a gente agradece a Deus pelos clientes difíceis? Sim, a gente aprende, isso. Né? Nossa, aqui. E eu lembro que eu ficava desesperada. Eu fui no grupo algumas vezes, pessoal, me ajuda e tal. E aí, você falou uma frase que fez total diferença na minha vida, que foi, confia no processo. Karine, faz o processo e confia nele. E aí, eu realmente fiz isso, tá? Eu confiei no processo e falei, bom, que seja o que Deus quiser, eu confesso que sim. Quando eu ia começar a sessão, eu falava, meu Deus. Só que aí eu comecei a pedir o feedback dele. E aí, o que você achou da sessão de hoje? E aí, o que você tá achando que tá mudando na sua cabeça? Porque às vezes, pra mim, a mudança dele era muito pequena. Sim. Algo que a gente já conversou sobre isso também. Às vezes, pra mim, a mudança dele era muito pequena, mas pra ele era uma evolução gigantesca. Exatamente. Então eu vi que eu não podia balizar os outros por mim. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender lá no início da minha carreira também. Porque eu começava o trabalho e eu achava assim, nossa, mas é sério que a pessoa quer alcançar só isso? Né? Na minha cabeça eu ficava, mas como assim só isso? Porque eu achava que ele podia ir tão mais longe. E eu falo que eu acredito mais nos meus clientes, nos meus alunos, às vezes, do que eles, sabe? Sim, porque você enxerga o potencial, né? Eu enxergo o potencial que eu falo, gente... E aí, às vezes, a pessoa não performava tanto quanto eu gostaria e eu ficava frustrada. Então, eu tive que aprender que, por exemplo, esse teu cliente, imagina aí eu falo até da curva de aprendizado, sabe? A gente tem uma curva de aprendizado, só que às vezes a pessoa está no -5. Não é que ela está do 0, ela está do -5. E aí, ela vem no processo avançando e ela chega no 0. Aí, para o coach, se ele não tem essa consciência, por isso que eu acho que é tão importante o acompanhamento, né, Karine? Porque, sim. Imagina se você vai lá, faz a formação, vai embora e tchau. Aí, quando aparece um caso desse, que você fica se questionando, né? Cara, o que eu tô fazendo? Não tá dando certo, como é que vai? Então, por isso que o acompanhamento, e eu faço questão de acompanhar os alunos por isso. Porque eu já passei por isso. Então, eu sei o que a Karine passa nessa hora. E aí,
Karine, confia. Vai e confia. Porque da pessoa sair do -5 para ir para o 0 é um esforço gigante. Sim. Quando ela chega no 0, que a gente considera que é o 0 a 0, tipo, não tô mais devendo, o esforço para ela chegar no próximo vai ser menor. Sim. Então, assim, sim. a gente prepara a pessoa para ela sair daquele modelo mental dela, que é muito complicado. Depois que ela sair daquilo, ela consegue caminhar, né, no nicho de evolução, de aprendizado, né, na curva de aprendizado. Então, a gente entender isso como coach é muito importante. E aí ele conseguiu? Me conta, como é que foi? Ele conseguiu, aí eu fui dar uma palestra. E aí eu fui dar uma palestra até numa igreja, onde ele é um pastor, e eu fui dar uma palestra numa igreja. E aí ele me chamou. Na verdade, ele me chamou e falou assim, eu posso dar uma palavrinha? Eu falei, pode. E ele foi lá na frente, gente, ele deu um depoimento, assim, muito bacana, que eu fiquei, a minha família tava, meu marido, minha filha, e eles ficaram olhando, tipo assim, sabe? Com o maior orgulho do mundo, estão falando da minha mãe, estão falando, aham. Porque ele falou assim, olha, eu sei que eu tenho muito ainda a melhorar na minha vida, só que a mudança, a consciência financeira que a Karine me trouxe foi sensacional para minha vida. Então, não foram coisas só que eu trouxe para minha vida financeira, porque ele tinha um sabotador prestativo. Então, e aí ele era muito bonzinho, então ajudava todo mundo, aquela coisa. Ele falou, quando eu aprendi coisas que a Karine me ensinou, voltadas para a área financeira, e eu consegui trazer boa parte dessas coisas para dentro da minha vida, então muita coisa na minha vida mudou. Então, não assim, é só o dinheiro, né, Karine? A gente fala muito sobre isso, gente. O coaching financeiro, o resultado que a gente quer é a melhora dos resultados financeiros. Mas é sobre a vida mesmo, não é sobre dinheiro, não é sobre uma planilha. Porque por dinheiro, o que a pessoa busca? O empréstimo, né? Sim. Se dinheiro resolvesse o problema, o empréstimo resolveria. E não resolve, gente. E não resolve. E não resolve. E aí ele trouxe para a vida dele. Sim. E aí falou lá na frente de todo mundo. E eu fiquei super satisfeita com, assim, a gratidão por parte dele. E aí ele foi uma pessoa em que eu comecei o processo dele e ele falou assim pra mim, eu não posso te contratar porque eu não posso te pagar. E realmente quando eu fiz os cálculos, eu vi que ele não podia me pagar. E aí eu falei pra ele, parei, pensei, mas era algo tão desafiador que eu falei, então esse vai ser meu primeiro pro bono. Eu não tinha nem pro bono até então, tá? Todo mundo era pago. Aí eu parei e falei assim, eu não tenho nenhum pro bono. E eu acho que esse é o sentido do pro bono. Sim. O pro bono não é aquela pessoa que vem e fala assim, ai, pelo amor de Deus, faz coach comigo. O pro bono é aquele cara que te procura, que faz conta, que olha e que no final das contas ele fala, eu gostaria muito, mas eu vou ver se eu me programo para daqui a um ano. Só que você vê que você não pode, ele não podia esperar um ano. E aí eu falei, não, eu vou fazer de graça. E aí, quando eu falei que eu ia fazer de graça, eu falei, eu vou fazer de graça, mas para no final do processo você falar, uau, a Karine mudou minha vida. Sim. E você vai me indicar para todos os seus amigos, combinado? Ele combinado. E assim nós fizemos. E tanto que quando eu fui dar palestra, né, na comunidade dele, ele me pediu para falar lá na frente. Sim. E aí, depois disso, eu consegui fechar outras pessoas, justamente porque ele me indica. Muito bom. E é isso, gente. A gente pode, como coach, pode ter clientes pro bono, mas o cliente pro bono ele tem que estar precisando e tem que querer. Essa que é a questão. Não faz pro bono para que a pessoa te ajude a treinar. Porque, gente, não. Você quer estagiar, a gente fala sobre o estágio e tudo. Quer estagiar, só que você tem que estagiar com quem quer, quem precisa. Não é que a pessoa vai querer te ajudar. Ah, não, vou fazer com você, Aline, para poder te ajudar. Não, porque não funciona assim. As pessoas têm que querer a mudança, porque senão ela não vai entrar em ação. Né? O coach, ele vai fazer um trabalho e quem nunca fez processo de coaching não sabe, né? Então a pessoa acha que a Karine senta lá e fala assim, ó, aplica o dinheiro aqui, faz isso, ó. Não é isso não, gente. Não. É a mudança aqui, ó. É a pessoa chegar em casa e sentar com a esposa, sentar com o marido, né, Karine? Para conversar. É mudança de comportamento mesmo, gente. Não é abrir um aplicativo. Não é isso. Não, o aplicativo não é. Faz parte? Pode fazer. Planilha pode fazer parte? Pode fazer. Caderninho? Pode. Tudo vale. Mas a mudança é aqui, é o comportamento. É esse que é o nosso trabalho. É isso aí. Você, na verdade, vai fazer a pessoa agir, né? A gente precisa colocar a pessoa em ação. Seja no caderno, na planilha, no aplicativo. Eu falo isso, eu quero te ajudar. Se você vai fazer no papel de pão, tá tudo certo. É no papel de pão que nós vamos fazer junto. Mas a gente vai fazer. É isso.
Exatamente. E aí você falou que ele era um cliente mais desafiador para você, e aí você aprendeu um monte com isso, não foi? Muito! Hoje, toda vez que eu pego um cliente, eu devo ter uns 3 atualmente, mais desafiadores, e aí no começo eu falava, meu Deus, onde eu me enfiei? Hoje em dia eu falo, obrigada a Deus por isso, porque é esse cara que vai me fazer ganhar e vai me fazer ir pro próximo nível, sabe? Exatamente, é isso mesmo. É essa pessoa. E a gente falou uma coisa de pro bono, que eu acho que é legal, assim, quando eu queria testar uma ferramenta, eu convidava uma pessoa para testar uma ferramenta. Exatamente. Mas era Eu virava, às vezes, não era um processo. uma ferramenta. É isso aí. Eu pegava alguém do banco, por exemplo, um amigo de trabalho, às vezes até na hora do almoço. Eu falava aqui, tô com uma ferramenta. Quantas vezes eu fiz isso com meu marido, sem ele saber? Eu falava assim, gente, eu queria que ele mudasse algumas coisas. E aí eu pegava ele e falava assim, Rodolfo, senta aqui, vamos testar uma ferramenta. Mentira, eu tava aplicando coach nele, né? Mas tudo bem. Aí eu fazia isso no banco. Vamos testar a ferramenta? Testava a ferramenta. Mas eu não tava fazendo um pro bono. Sim. Eu tava testando uma ferramenta. Então, dá pra fazer isso também. E isso é muito legal. E é legal até eu falar aqui que, assim, mesmo quando você faz uma ferramenta com a pessoa isolada, já traz mudança. Sim. Né? Porque claro que tem um processo, o processo ele vai levar 8, 10 sessões, dependendo de cada caso, mas quando você faz uma ferramenta, só aquela ferramenta, ela já traz várias reflexões, e aí, de acordo com a condução do coach, a pessoa já pode sair dali entrando em ação na hora. Então, ganha-ganha. Você ganha porque está treinando, e a pessoa que está participando com você ali vai ganhar porque vai ter uma mudança. Sim, sim, é isso aí. Né? É isso aí. E isso é incrível mesmo. Karine, e aí para quem está assistindo a gente que está aí na dúvida, né? Ah, eu queria tanto fazer a formação, mas eu fico insegura, eu não sei se vai dar certo. Ah, eu tenho medo de começar. O que você pode falar para essa pessoa que tem medo, que fica esperando o momento ideal, perfeito para tudo? Então, eu vou falar o seguinte. O medo é muito complicado, porque o medo, muitas vezes, ele paralisa. Medo é uma coisa muito boa, só que você nunca pode deixar ele te paralisar. A primeira coisa, se liberta desse medo. Então, eu falo que, assim, a gente tem que se libertar de todos os medos. Os medos são amarras. Eu, por exemplo, eu tava morrendo de medo de estar aqui na live. Se eu não tivesse, olha aí, olha o quanto eu ganhei em estar aqui. Olha o quanto eu contribuí com outras pessoas em estar aqui. Então, assim, a gente tem que, primeira coisa, se libertar dos nossos medos. O segundo é estudar. Se você tem medo, meu amigo, estuda. Se você quer mudar de vida, estuda. Porque as ferramentas que a Aline ensina, a metodologia que a Aline ensina, são fundamentais. Eu converso sempre com outros coaches, até coaches formados em outros lugares. Eu não tenho formação nenhuma em coaching nenhum, a não ser o coaching, o Fin Coaching. Então é o único que eu tenho, é o único que eu fiz, né? E eu converso com outros coaches e aí às vezes eu falo, não, porque eu tenho uma metodologia de atendimento. E a pessoa fala, hã? Não, eu tenho uma metodologia. Ah, para todo mundo é igual? Não. Aí depois, com a experiência, você vai mudando algumas coisas. Mas quando você começa, a metodologia faz total diferença. Você fala, o que eu vou fazer na primeira sessão? Tá lá no script. O que eu vou fazer na segunda? Tá lá escrito. Então, o que você tem que fazer? Estudar e agir. Exatamente. É isso. Você vai aprender a entrar em ação e colocar outras pessoas em ação. É isso então, mesmo. começa com você, começa testando ferramentas. A gente tem um grupo que é sensacional. Então, quando a Aline tá aqui falando ao vivo, ela não tá fazendo firula, porque se eu vou lá e falo, Aline, no áudio, no grupo, às vezes a gente pergunta muito, Aline, aqui, tô com um cliente difícil, o que eu faço? Ela vai lá, ela pessoalmente, e fala, Karine, faz tal coisa, confia no processo. Vai. E aí isso te dá uma segurança muito grande. Então a gente brinca no curso que a gente chama a família FinCoach. É isso mesmo. Porque realmente é a família FinCoach que eu vou lá. Galera, tenho certeza que tem um monte de gente aqui me assistindo. E é justamente assim, porque sabe que eu tenho algo a acrescentar para eles e eu assisto a deles. Porque eu sei que eles vão ter algo a acrescentar para mim. Então realmente você começa a se preocupar com o outro. Né? Então isso é muito legal. Então se você tá na dúvida, meu amigo, já é alguma coisa, né? Então se dê o direito, né? Não fique com a dúvida. Se dê o direito de aprender algo novo e eu posso garantir para você que os seus primeiros 2 clientes você paga esse processo todinho e ainda vai mudar a sua vida. Exatamente. Imagina, você pegar um empréstimo no banco, né? Igual que Karine vendia, você vai ficar 24 meses lá, só que aquele dinheiro não volta para você. Aqui não é dívida.
você faz, porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Aí eu vou parcelar, como é que eu vou pagar? Gente, mesmo que você parcele, com 2 clientes você paga o curso. Então, assim... É isso aí. É isso aí. Paga mesmo e coloca isso como meta mesmo. Sim. Eu vou, porque se tá dando certo para outras pessoas, vai dar certo contigo. Exatamente. É Não isso tem, mesmo. não é assim, eu não sou diferente de ninguém. Eu tinha experiência no banco, mas que assim, não uso, não vou falar que não uso pra nada. Eu até uso, mas eu vejo muita gente que não tinha experiência nenhuma. A Aline é uma Sim. delas, saiu de uma área totalmente diferente, Sim. entrou nessa área e olha o sucesso. É. Então, assim, se você tiver disposto, vai fundo. Pois é, a Thaís, que trabalha com a gente agora também, né? A Thaís também não tinha formação em finanças, não era contadora, não era economista, não trabalhou em banco, nada disso. Trabalhava com empreendedorismo, né? E tinha uma empresa que ela tinha fechado essa empresa e estava numa situação complicada. Veio para a formação, aplicou na vida dela e hoje ela ajuda outras empreendedoras, né? A não passar pelo que ela passou, que foi ter que fechar o negócio dela. Então, Sim. assim, é metodologia, gente. É metodologia. Até me perguntaram assim, Karine. Ai, Aline, mas eu não sou muito boa com contas, com matemática. Vai atrapalhar? Atrapalha, Karine. Não atrapalha nada. Por que que não atrapalha? Porque quando você coloca as contas para a pessoa, tá tudo na planilha. Tá tudo E aí bem. existe um negócio que parece um Zzinho assim, que chama autossoma. Você clica ali, ele soma tudo. Não preocupa não, que tá tudo certo. Inclusive a planilha, eu dou a planilha para você dentro do Pronta. curso. Pronta. Prontinha. Então você vai Prontinha. pegar a planilha e vai só preencher. Ai, mas e se eu nem souber usar a planilha? Tá bom, tem aula bônus lá, ensina você a fazer planilha, ensina você a fazer lá. Eu ensino, gente, até você como que você faz sessão online. Ó, clica aqui, compartilha a tela assim. E aqui foi fundamental para mim, tá? Eu não Foi? sabia. Eu nem conhecia essa ferramenta chamada Zoom. Sim. Aí eu falei, gente, como é que eu vou entrar nesse Zoom? Aí eu vi lá que tinha uma aula sobre Zoom. Aí eu liguei o meu computador e aí conforme você ensinava, eu fui clicando exatamente. Fez total diferença na minha vida esse Zoom, porque eu resolvi tudo nessa aula sua. É, eu faço um tutorial para ensinar mesmo, porque não basta eu ensinar a ser coach, eu tenho que ensinar como é que trabalha. Então, eu pensando nisso, eu faço tutorial para atender online. É esse aplicativo, usa assim. Essa semana eu fiz um tutorial como salva a live, né? Porque o pessoal faz a live, depois quer assistir a live de novo, quer compartilhar e não sabe. Aí eu fui lá, liguei meu computador, gravei a tela e mostrei. Para salvar a live, faz assim, assim, assim. Então, gente, ensina tudo. Ah, como que faz post para colocar na rede social? Tem aula lá dentro do curso. Como é que você faz post? Onde você acha imagem? Como é que você monta? Imagem gratuita. Tem tudo lá para poder te E as ajudar. aulas bônus? Fala pra mim. Esse Bônus. monte de aula bônus. Aqui, as aulas bônus. O dia em que eu abri, eu comecei a abrir aula bônus. Aí eu olhava lá, tipo, 1 hora de aula bônus. Eu falava, gente, é muito conteúdo. É muito conteúdo. E, inclusive, eu tenho até que falar que até hoje eu ainda tenho conteúdo para fazer. Então, assim, eu já me considero uma coach de agenda cheia. Sim. Já tô ganhando um bom dinheiro. E eu ainda tenho conteúdo que eu nem assisti ainda. Sim. Tá? Não do curso, mas de aula bônus mesmo. Aula bônus. Então, tem aula de LinkedIn, tem aula de palestra, tem aula de tudo. Então, Tem é muito constelação. legal. Tem Constelação foi a primeira. Eu adorei essa aula, ela é maravilhosa. Tem constelação, tem PNL, tem tudo. Por quê? Porque eu sei o que eu precisei para poder fazer minha carreira decolar. Ah, Aline, mas tem que usar tudo? Não. Por isso que é bônus, né? Porque você Sim. vai lá e escolhe o que você quer. Às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, eu nunca usei o LinkedIn. Né? Inclusive, se as pessoas forem me procurar no LinkedIn, elas vão me achar e não tem nada lá. Porque eu nunca usei o LinkedIn. Mas eu sei de coaches que conseguem clientes através do LinkedIn. Então, tem um especialista em LinkedIn que trabalha com o LinkedIn, fez uma aula especial e colocou lá. Né? Agora, eu trabalho muito Instagram, eu trabalho muito conteúdo, vídeo e tal. Então, tem conteúdo lá ensinando isso também. Então, assim, eu entrego tudo mesmo, gente. Pode acreditar que eu entrego tudo. Pode acreditar que, assim, a gente tem um grupo bastante enriquecedor lá. E aí, todos eles vão ser unânimes em te falar que você entrega muito mais do que você vende, né?
Então, com certeza, a entrega é muito maior. Então, ó, queria deixar um convite aqui para que vocês estão assistindo. Hoje é o último dia, vai encerrar hoje a turma 6. Última turma do ano, claro, porque eu não vou abrir outra turma antes de fechar o ano aqui. E acredite em você. Às vezes você não acredita, mas eu acredito, sabe? Eu acredito mais do que você que está aí me assistindo, que acha que você não é capaz, que coloca um monte de empecilho. Porque é capaz. E a gente precisa disso. A gente precisa. Se você for hoje num banco, você vai ver quantas pessoas estão lá querendo um empréstimo e agradecendo quando consegue o empréstimo. Porque muita gente não consegue nem um empréstimo, sabe? Tem gente que vai pegar dinheiro com a agiota, que é muito pior do que pegar no banco. Depois não sabe nem como é que vai pagar. Então as pessoas precisam de pessoas comprometidas que sentem com eles, que ajudem a entender o que está acontecendo, que faça um planejamento, que abra a mente, né, Karine? Porque é abrir os olhos. Parece que quando a pessoa está no problema, ela só enxerga o problema. Quando pensar fora da casinha mesmo, né? Pensar fora da garrafa. Eu contei pro pessoal essa história daqui da garrafa, né? A pessoa está no problema dentro dessa garrafa. Aqui fora está escrito assim, ó, I'm on the go, né? Eu sigo em frente, eu vou em frente. Só que a pessoa tá aqui dentro, ela não tá lendo, ela não consegue ler. Aí a vida pega ele e faz assim, ó. Sacode, sacode, sacode. Ela não enxerga e ainda fica tonta. Aí o coach faz o quê? O coach vai lá e tira, abre. Abre. Ela, ó. Sai aí de Pode dentro vir. dessa garrafa. Vamos sair. Vamos sair, vamos enxergar aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos seguir em frente. Né? Olha as oportunidades que a gente tem à sua volta. E a pessoa abre os olhos e ela consegue enxergar. E eu falo isso porque eu já fui a pessoa que estava dentro da garrafa sacudindo, né? Quando eu estava com a minha empresa lá, que a gente chegou a 25% de inadimplência na minha escola, e eu era a pessoa, Karine, que ia no banco pegar empréstimo pro 13º. Porque eu tinha 45 funcionários e os pais estavam devendo 1 ano de escola. Então eu olhava para minha planilha e eu via lá que eu tinha dinheiro para pagar o 13º, pagar tudo, férias, porque ainda era escola, eu tinha que pagar 13º e férias em dezembro, né, para todo mundo. Só que o meu dinheiro estava todo na mão dos pais que não pagavam escola. E eu estava aqui dentro da garrafa sacudindo. Porque eu falava, o que eu vou fazer? Eu ia lá pro banco, ia lá para gerente, preciso de capital de giro, porque aqui, ó, aí elas olhavam e aí quantas vezes, né, ofereciam o boleto, né? Ah, então você pode consignar os boletos aqui para poder conseguir desconto de duplicata. Desconto de duplicata. Mas aí imagina, no ano seguinte, já ia começar um ano devendo os boletos que eu tinha pego. Sim. Então, assim, é muita coisa acontecendo para a gente fechar os olhos e achar que as pessoas não precisam de ajuda. As pessoas precisam muito de ajuda. E o nosso trabalho como coach financeiro é incrível, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso para mais pessoas. Sim, eu me realizei, tá? Eu me realizei como profissional, eu me realizei como pessoa. Eu vi que, assim, o meu trabalho, eu ajudo as pessoas. Sim. E você terminar um processo como eu terminei hoje, e a gratidão, o brilho nos olhos, sabe? A pessoa fala assim, eu vou ficar com saudade. Então, isso é muito legal. Não dá pra explicar. Vem pro lado de cá, que o lado de cá é bom. Você vai entender. Te garantir. Karine, queria te agradecer muito por você compartilhar aqui sua história, ensinar tanto aqui para as pessoas que estão assistindo. Obrigada. Gente. Quem ainda não segue a Karine, segue aqui, ó. Clica aqui no botãozinho aqui que tá o nome dela. Segue Karine nas redes sociais também. Se você tá na dúvida, pode vir que eu vou te receber com o maior carinho. Os alunos também, eles super recebem os outros FinCoaches que estão chegando. Né? Então a gente tem esse contato também. Queria te agradecer muito por isso, Karine, pela sua coragem de primeiro fazer sua transição, de ajudar outras pessoas, coragem de estar aqui comigo na live, né? Porque você teve que enfrentar aí esse desafio. Meu Deus, fazer uma live em dupla com a Aline, como é que vai? E a gente não combina antes, tá? Então nada. Não teve ensaio, não teve. Nada. Eu faço questão. Eu ainda perguntei, né? Eu ainda perguntei o que eu vou falar. Nada, você vai falar sobre a sua vida. Eu falei, ai meu Deus, tem um roteiro? Não tem um roteiro, vambora. Não tem roteiro, eu faço questão de não ter, né? Pra não ser nada combinado. Então a gente fala lá, ó, vou pedir pra você contar um pouquinho da sua história, ensinar alguma coisa pras pessoas e a gente vai conversar. E aí foi essa. Sim.
Foi, essa live e foi maravilhosa maravilhoso. aqui. Eu que tenho que te agradecer. Não, agora é minha vez. Eu preciso te agradecer, assim, em público. Eu te agradeci esses dias no grupo, né? Eu já escrevi matéria para jornal. Então, assim, eu fico muito satisfeita porque nada disso seria possível sem você. Então, assim, gratidão. Você vai ter a minha gratidão pro resto da minha vida, porque tudo que eu consegui hoje, eu consegui porque eu acreditei em você. Ai, que Obrigada, do lindo. fundo do meu coração. Minha família te agradece. Porque hoje eu tenho qualidade de vida. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era algumas semanas atrás. Justamente porque eu falei sim pra você. E Sim, falei sim pra mim também. falou assim Então, para você e para sua missão, né? Para esse propósito, de sim. trabalhar com propósito. E eu fico muito feliz de saber que você pode ir com sua filha no cinema dia de semana. Que você pode ir no banco de chinelo. É. Muito bom mesmo. E assim, é uma corrente que não para, né? É um trabalho que ele não para aqui. Sou eu te ajudando, te ensinando, é você ensinando teus clientes, são teus clientes mudando a vida da família, e isso não para. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu vou dizer para você que você sabe disso, né? Eu venho de uma jornada intensa de trabalho. Eu viajei trabalhando e cheguei Foi. fazendo lançamento da turma e não parei nem um dia. Amanhã eu vou ter encontro presencial aqui no Rio com a minha turma de mentoria. E hoje a gente está finalizando turma. Então, assim, é muito trabalho insano. Mas, para mim, o que vale a pena é conhecer as histórias. Como a sua história, a história dos seus clientes. Isso vale muito a pena. E eu tenho certeza que isso também já conta para você. Você também fica Sim, feliz de ver as histórias dos fico. seus clientes também. Muito feliz, muito satisfeita. Então, muito bom por isso. Muita gratidão para todo mundo que está assistindo a gente aqui na live. Quem tiver ainda na dúvida, pode me chamar no privado, pode chamar a Karine e perguntar para ela também. Pode chamar que eu vou responder. Que ela vai contar para vocês também. E essa live vai ficar aqui disponível 24 horas. Então, aproveitem e encaminhem com esse aviãozinho. Vocês pegam e mandam para um monte de gente para essas pessoas assistirem, conhecer a história da Karine, conhecer um pouquinho da minha história. E, quem sabe aí, vir fazer parte também da família FinCoach e ajudar a gente a mudar o mundo, porque a gente está mudando o mundo. Quando a gente muda o mundo de uma pessoa, gente, o mundo dessa pessoa muda. Então, a gente está mudando o mundo de verdade. Karine, ó, gratidão por isso. Eu que agradeço. E imensamente. Estou acompanhando tua história aqui. Quero ver você crescer cada vez mais. Amém. Tamo junto. Beijo, gente. Beijo. Tchau.